Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui de novo para dar continuidade à nossa mensagem, três portas abertas que nos conduzem até a presença de Deus. Amém? Nós vamos dar aqui continuidade, hoje é a segunda parte desse tema. Nós estamos pregando a respeito de tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É um texto de Hebreus 10, o versículo 19 em diante. Nós já postamos a primeira parte em que nós falamos a respeito da primeira porta, que era caminho, e que quem está de fora para entrar, naquela época era só o sacerdote, o sumo sacerdote entravam para dentro do templo, mas Jesus abriu as portas, né? E colocou hoje na nossa mão o poder de decidir se nós queremos estar na presença de Deus. E lá fora só entra quem sai da sua zona de conforto e entra para dentro, né? Passa pela porta chamada caminho. Eu e você queremos algo maior com Deus, então nós passamos pela primeira porta que está aberta, que é o caminho, e vamos em direção à segunda porta que nos conduz à presença de Deus, que é a porta chamada verdade. Mas quando nós entramos no santuário de Deus, quando o sacerdote entrava e quando nós entramos num sentido espiritual, é o mesmo, nós nos deparamos com a primeira coisa que estava ali no átrio exterior, do lado de fora da tenda. Porque quando nós entramos para a tenda, tem coisas ocultas que nós vamos descobrir lá. Mas tem coisas que ficavam fora, que quando se entrava todo mundo via. E a primeira coisa que se notava ali é que antes da tenda era colocada o altar do sacrifício. Porque entre a porta caminho e a porta verdade tem um processo que eu e você precisamos aprender e passar para descobrir os mistérios de Deus. E muitas das vezes nós não queremos entrar nesse processo. Quando se pensa em altar do sacrifício, lembra-se logo em morte, lembra-se logo em perca, lembra-se logo em renúncia. E o mal do cristão hoje em dia, ele não está acostumado a perder. Ele não está acostumado a entender que quem quer servir a Jesus, quem quer seguir a Jesus, que se nós não amarmos Jesus mais do que pai, esposa, filhos, nós não somos dignos dele. E quando nós queremos ter um encontro com Deus e passamos pelo caminho, por aquele portão chamado caminho, e queremos ir até a verdade, nós nos deparamos com o altar do sacrifício. Ali era um local onde os animais eram mortos, era a oferta pacífica, a oferta de manjares, era a oferta pelos pecados, era o holocausto, tudo era oferecido ali, queridos. O sacerdote, antes de entrar na presença, algo tinha que morrer ali. E muitas das vezes na nossa vida tem coisas que precisa ser entregues no altar. Às vezes os nossos Isaques, às vezes aquilo que está tomando o lugar de Deus tem que ser entregue aqui. Porque quem quer coisa maior com Deus tem que entender, ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o foco principal da nossa vida. E antes de ir à presença, eu preciso entregar no altar tudo aquilo que está me impedindo, todo o embaraço que me impede, todo o embaraço que não me deixa descobrir Deus na minha vida. Às vezes nós por falta de fé, nós não conseguimos receber mais de Deus porque nós não queremos entregar no altar. Nós não queremos colocar no altar. Nós não queremos morrer. Sabe, um coração abatido, Deus não rejeita. Às vezes o nosso orgulho tem que morrer aqui. Às vezes o nosso eu tem que morrer aqui. A nossa vontade morre aqui.
Antes de descobrir, antes de passar pela porta-verdade, eu preciso matar a minha vontade, eu preciso matar o meu eu preciso entregar no sacrifício tudo aquilo que impede o agir de Deus na minha vida. Entenda algo, para se passar, a porta-verdade levava até a tenda, ninguém sabia o que estava lá dentro. Só o sumo sacerdote podia entrar, só quando você passasse pela porta-verdade você descobriu o que estava dentro da tenda. Era oculto e só era revelado após o sacerdote sacrificar pelo seu pecado. Então Deus só se revela para aquele que está disposto a dar o seu sacrifício no altar, a sacrificar os seus Isaques, aquilo que na tua vida é mais importante. Muitas das vezes é o teu emprego, muitas das vezes é a tua esposa, muitas vezes é o teu filho. Queridos, eu não estou dizendo que você tem que deixar de amar. Eu estou dizendo que o foco principal é Deus. E tem que ser colocado no altar do sacrifício aquilo que vai impedir você de ter um encontro com o Senhor. Você quer algo maior com Deus? Você passou pelo caminho, tem que morrer. Algo seu tem que... A gente só pensa, né? Na minha vitória, minha bênção. E às vezes nós vamos sofrer percas. Às vezes nós vamos perder. Às vezes nós vamos passar processos difíceis para conhecer Deus verdadeiro. Mas tem que ser sacrificado ali no altar. Era algo... Sabe? A ideia de Deus mostrar para o povo de Israel como se entra na presença de Deus... E ele coloca cada peça dentro do tabernáculo de uma forma a mostrar e a deixar um espírito para nós. Porque a Bíblia diz que o antigo era a sombra do novo. O antigo, ele revela o Novo Testamento. Então aquilo era algo que estava revelando o que nós temos hoje. A Bíblia diz que nós temos que ter ousadia e entrar no santuário. E nós temos que ir até a presença de Deus com ousadia, porque todas as portas foram abertas. Nós temos que entender apenas que o processo continua sendo o mesmo. E quando eu entro pela porta caminho, quando eu falo, não, eu quero encontrar-me com Deus, você se depara, você logo de cara encontra o altar do sacrifício. E no altar do sacrifício a tua carne tem que ser morta ali. Carne não pode entender Deus. O homem carnal não entende as coisas espirituais. Então a carne tem que ser entregue aí no altar do sacrifício. Muita coisa da nossa vida tem que ser oferecida. Minha vontade, meus sonhos, meus projetos tem que ser entregue no altar do sacrifício para eu viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Porque se eu quero ir à presença de Deus cheio de orgulho, cheio de eus, nós não conseguiremos. Não conseguiremos, entenda isso, descobrir a grandiosidade de Deus. Se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor e confiar nele, nós não vamos conseguir entrar na porta chamada verdade. Tem que morrer aqui. Meu eu tem que morrer. Meu Isaac tem que morrer. Minhas vontades têm que morrer. Isso sem falar todo o processo do poder do sangue, que nós já falamos em um outro vídeo aqui no canal, mas o que eu quero falar para você e colocar é que nós queremos ir até o Santo do Santo, onde a arca de Deus ficava, onde Deus está. Mas antes de chegar lá, eu preciso colocar no altar do sacrifício tudo aquilo que está impedindo, todo o meu embaraço, tudo aquilo que me impede de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Queridos, é uma coisa tão tremenda, porque Deus fez questão de colocar o altar do sacrifício aqui, e ao lado do altar do sacrifício tinha uma bacia, né? Em frente à porta chamada verdade tinha uma bacia, e essa bacia era feita com, a Bíblia diz que Deus ensinou a Moisés que ela tinha que ser feita com espelhos, ela era revestida com espelhos, a Bíblia fala espelho de mulheres, e enchia d'água, de modo que quando o sacerdote oferecia o sacrifício e ele ia se lavar ali, o que ele enxergava? O seu reflexo. O que ele enxergava? Ele mesmo. Né? E outra coisa interessante é que o sacerdote tinha uma veste linda. O sacerdote tinha uma veste bonita, mas não lhe era permitido calçar sapatos.
Por quê? Porque naquela época se caminhava por obras, pelo que as mãos faziam, pelo que os pés faziam. Hoje nós não caminhamos por obras, caminhamos por fé. Mas entendemos que nós estamos limpos pela palavra, porque a palavra é água. Então entendemos que esta bacia, quando eu olho o meu reflexo, ela vai me refletir. Então quando eu olho para a palavra de Deus e leio a palavra de Deus, ela é como uma água que vai me refletir e mostrar quem eu sou. E vai dizer para mim o seguinte: olha, Deus vai te usar com grande poder porque você quer. Eita glória! Deus vai fazer de você um vaso, um instrumento, e Ele vai te usar como instrumento, mas você tem que entender que apesar de você encontrar com Deus, de você falar com Deus, o teu pé, por isso que o sacerdote não usava sapato, o teu pé toca o pó da terra, porque Deus é santo, e se você continua indo sendo pó, você toca o pó da terra. E esta palavra vai revelar para mim quem Deus é, mas vai mostrar o meu reflexo e vai mostrar que sem Ele nada eu posso fazer. O sacerdote se lavava ali depois de sacrificar. Amados, quando nós estamos dispostos a ter um encontro com Deus, porque o caminho está aberto, nós entendemos que eu preciso deixar no altar do sacrifício tudo aquilo que é impedimento para Deus me usar. E quando eu estiver pronto para isso, o cristão moderno não está acostumado a perder. As mensagens de hoje em dia é: você vai ser isso, você vai ser vitorioso, Deus é não sei o que, só assim. Mas o cristão precisa aprender que o caminho até a presença de Deus, muitas das vezes ele precisa oferecer sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Se nós fôssemos aqui estudar os sacrifícios que eram oferecidos, nós iríamos falar de holocausto, que representa vida consagrada ao Senhor. Nós iríamos falar de manjares, que representa vida dedicada no mundo ao Senhor, lá fora, ser lá fora o que a gente é dentro da igreja. Se fôssemos falar de pacífica, se fôssemos falar de oferta, de restituição, tinha muitas. Cada uma delas tem uma representatividade no Espírito para nós hoje. Eram feitas naturais, mas ela representava hoje algo espiritual que nós ainda fazemos no Espírito. Tudo ficava ali no altar. E quando nós deixamos a falta de perdão, o orgulho, a arrogância, quando nós deixamos o homem de guerra, a nossa vontade de revidar, tudo no altar, quando nós queremos descer, quando nós descemos do altar, não é o altar da adoração que fica lá em frente ao véu, não, é o altar do sacrifício. Quando nós deixamos tudo no altar e nos despimos do velho homem para nos revestirmos do novo homem, nós chegamos até essa bacia, e quando chegamos nessa bacia, nós vamos ver quem nós somos. Quem nós somos. Porque a palavra revela quem nós somos. A palavra diz quem nós vamos ser, mas revela quem nós ainda somos. Pó. Vamos ver um Deus vivo, mas ainda somos pó. Deus vivo vai falar conosco, mas o nosso pé ainda toca pó. Precisamos aprender isso. As pessoas hoje se acham os verdadeiros deuses, mas na realidade o poder pertence a Deus. Nós somos só o vaso, barro. E essas duas coisas foram colocadas aí de uma forma proposital por Deus para mostrar: você quer me encontrar? Põe no altar tudo aquilo que está dentro de você e te impede, e entenda que eu vou te usar, mas você continua sendo pó. Oh, glória a Deus! Isso é algo tremendo. Porque quando nós compreendemos isso, nós estaremos preparados para entrar na tenda. A tenda era feita de tecidos grossos para que ninguém enxergasse o que estava lá dentro. Tinha que se passar pela porta verdade, porque lá dentro tinha mistérios, lá dentro tinha coisas que só quem entrava podia ver. E só o sumo sacerdote entrava. Hoje Jesus, pelo seu vivo caminho, pelo seu véu que é a sua carne, abriu essa possibilidade de nos encontrar com Deus. Mas no Espírito, o mesmo caminho que o sacerdote passava, eu e você estamos passando. Primeiro é necessário querer entrar, passar pela porta. E quando se quer,
alguma coisa mais séria com Deus, ele pede para deixar no altar do sacrifício. O teu eu, o teu orgulho, o teu pecado, tudo que está em oculto, traz à tona, toda a mágoa traz à tona, tudo aquilo que não tem como Deus fazer nada, querido. Se você não estiver aqui colocando no altar do sacrifício, depois entenda que quando o teu coração estiver quebrantado, que Deus não vai rejeitar um coração quebrantado. Um coração humilde, Deus não rejeita. Aí nós vamos passar pela segunda porta, a porta chamada verdade. A porta chamada verdade tinha 5 pilares, tinha 5 colunas lá na entrada. E eu me deparo todas as vezes com esse número 5 na Bíblia, eu fico sempre maravilhado, porque, sabe, queridos, quando nós damos um pouquinho de números na Bíblia, nós começamos a anotar o número 7, o número 6, o número 5 é um número que me chama a atenção, porque ela traz, ela conecta com oportunidade que Deus nos dá. O número, essa porta chamada verdade continha 5 colunas. Espiritualmente representava os 5 ministérios que Deus iria levantar na sua igreja, que é o apóstolo, o profeta, pastor, o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Representa a mão de Deus operando no meio da igreja. Mas estas 5 colunas, e eu quero levar para esse lado aqui, representa oportunidade dada por Deus para termos mudança de vida. E só quem passa nessa porta, entende essa oportunidade e não quer voltar para trás. Só aqueles que sabem o que Deus pode fazer na vida, passa por essa porta e não quer voltar atrás. Mostro para você isso na Bíblia. Povo de Israel caminhou no deserto em cima de 5 livros. A Torá. A Torá foi feita lá no deserto e o povo de Israel caminhou naquela oportunidade. Só tinha a Bíblia daquela época, até chegar em Josué, tinha só Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Moisés elaborou e Josué, escute, Josué foi dado a ele a oportunidade seguinte, medita na lei, a lei era essa. Porque quando meditasse nessa, faria prosperar o seu caminho. E Josué teve a oportunidade, debaixo dos 5 livros da lei, conquistar a terra prometida. Ele não perdeu a oportunidade. Se você for mais para frente, te digo, Davi, quando foi enfrentar o gigante, a oportunidade que ele tinha, porque ele olhou a situação, viu que se ele derrotasse o gigante, ele seria abençoado. O que ele fez? Ele olhou para aquilo e foi até o ribeiro e pegou 5 pedras. Alguns dizem, não, mas é que o gigante tinha mais 4 irmãos, que seja. Mas ele fez questão de pegar 5 pedras, porque as 5 pedras representavam a oportunidade que Davi teve. Ele usou uma só, mas a oportunidade que ele tinha não ia deixar perder. E eu posso levar você, queridos, para o Novo Testamento, a parábola que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro. Aquele rico que estava no inferno, a Bíblia diz que ele tinha 5 irmãos. Né? E ele queria que Lázaro voltasse, não podia mais voltar, sabe por quê? Porque os 5 era a oportunidade que ele tinha de se salvar. E passou para ele perdeu. E vou dizer mais para você aqui, para nós brasileiros, você que é brasileiro, o nosso Jesus tem 5 letras preciosas. Estas 5 letras preciosas é a oportunidade que você tem para viver uma vida melhor e abençoada por Deus. Estão falando um montão de coisa aí, dizendo que um montão de coisa de igreja, mas eu vou dizer uma coisa para você, Jesus, esta oportunidade te dada para você entrar na presença de Deus, esta oportunidade você não pode deixar passar. As pessoas estão se desviando, culpando igrejas, culpando pastores, dando um montão de desculpa, mas jamais poderão dizer que Jesus falhou com elas. Os homens podem falhar, Jesus não falha. Só que você precisa entender que Jesus é a tua oportunidade dada para salvação. E se você deixar passar, você vai se encontrar igual aquele rico, querendo alguma oportunidade e não tem mais. Passou. Então, quando se pensa na porta chamada verdade, 5 colunas representam uma oportunidade única de se conhecer a Deus, de ver os mistérios de Deus. E eu não vou deixar passar. Só aqueles que querem conhecer os mistérios de Deus, deixa no altar o sacrifício. Entende o quão pequeno é, mas compreende que uma porta, uma oportunidade está se abrindo pela porta chamada verdade e eu vou passar por ela. Passe por ela, porque lá dentro
Deus tem coisa grande para você. Amém, meus amados? Esse é o segundo vídeo desta série de mensagens. Nós temos aí mais um vídeo pelo menos, ou dois, porque tem a outra porta, tem algumas coisas que Deus vai nos dando aí, né? Mas eu espero que esse vídeo fale tremendamente ao teu coração. Eu espero que esta palavra possa te motivar a entender que você mal começou a conhecer ao Senhor. Você só passou pela porta chamada caminho, mas não está conseguindo entregar nada. Entrega tudo no altar. Põe tudo aí, porque Deus quer te usar. E enquanto você não colocar, Deus não se revela para você. Amém? Se você gostar aí dessa mensagem, compartilhe. Se inscreve aí no canal. Nos abençoe fazendo esse canal crescer. Fiquem aí na paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. E até domingo postamos o terceiro vídeo aí para a glória.